Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos estar trazendo um assunto super interessante. Vamos falar sobre refluxo. Antes disso, roda a vinheta. Bom, antes de mais nada, vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like e sigam-me no Instagram, @VanessaCristine, tudo junto. E o assunto que nós vamos estar trazendo hoje é um assunto assim muito interessante. E nós temos uma sugestão aqui de uma inscrita que no vídeo anterior, que está aqui em cima, eu falei sobre a minha dificuldade que eu tive com o meu primeiro filho sobre o refluxo. E eu vou estar lendo a perguntinha aqui dela, dessa inscrita, e como sugestão, disse assim: Oi Vanessa, tudo bem? Assim como você, eu também tive e tenho problemas com refluxo. Hoje meu bebê está com 5 meses e continuamos nesse sofrimento. Já fomos em alguns médicos e até hoje nada resolveu. Será que você poderia fazer um vídeo dando dicas em relação a isso? Boa! E posso sim. E eu resolvi falar um pouco sobre refluxo. A minha experiência que eu tive, que eu passei, tá? Se tiveres outras mamães aí com essa dificuldade, pode mandar perguntas para cá, mandar dicas, ideias que eu vou selecionar aqui para estar lendo junto com vocês, certo? Primeiramente, o que é o refluxo em bebês? Como isso já tem um tempinho que eu passei por isso, né? Meu filho já está com 13 anos e, por sinal, ele é meu produtor, tá? Como já falei, meu diretor, né, Miguel? Eu tive que dar uma pesquisada novamente e o refluxo acontece porque o esôfago inferior do bebê ainda não está formado totalmente assim que ele nasce e tem um anelzinho, e esse anelzinho ele se abre e fecha, e quando a criança ele mama, faz a sua alimentação, seja o peito ou algum suplemento alimentar para a idade dele, isso tende a fechar. Quando deita o bebezinho, o normal é você colocá-lo um pouco ele sobre o seu ombro, em pé, para que ele possa arrotar, para ter aquela sensação de sair aquele ar de dentro dele. E trazendo para minha experiência, isso não acontecia, porque geralmente um bebê que tem refluxo não arrota. Por favor, me tirem essa dúvida também, porque o meu filho não arrotava de forma alguma. Quando ele conseguia arrotar, era com 40, com 50 minutos com ele em pé, e às vezes esse arroto vinha tudo que ele tinha mamado. Então era um grande problema, um sofrimento para a criança também, porque quando você regurgita ou você tem aquele vômito, aquele jato, não volta só aquele primeiro leite, volta o suco gástrico do estômago também. E comigo na época, com meu bebê na época, com o Miguel, ele sentia muita azia. Acredito eu que era azia, porque quando eu dava um antiácidozinho a ele, quando ele passou já a poder tomar umas gotinhas, ele se sentia aliviado. Então foi assim um período assim de muito sofrimento. Eu fui a vários médicos, cheguei a um especialista endócrino pediátrico. E aí ela me orientou na época, passou alguns remédios, porque isso se estendeu um pouco, tem isso também. Há uma normalidade que você tem que observar. A escrita aqui falou que o bebezinho tem 5 meses. Ao ele completar 6 meses, isso tende a passar, tá? Tende a passar. Por quê? A criança está se acostumando, se habituando, e o ideal também para a criança que desenvolve esse refluxo é você dar em pequenas quantidades. E eu fui fazendo isso. Ao invés, por exemplo, que a criança mama de 3 em 3 horas, você diminuir essa mamada com pequenas porções, porque o estômago dele não se sente cheio, e você consegue que aquele alimento fique, né, dentro do estômago do seu bebê e não causando maiores danos, né? Porque o vômito por si só é horrível. E uma outra dica: nunca colocar o bebê totalmente plano.
Se ele dorme no bercinho, você inclina o bercinho. Eu, na época, eu inclinei a parte do berço, que era uma madeira, eu inclinei essa madeira e pus o colchão. Então ele ficava meio assim, ó, inclinado, tá? Bem mesmo, não pensa que é desconfortável não, que para ele devia ser bem melhor do que estar totalmente deitado. Então essa é uma dica. E a segunda dica é onde o bebê fosse colocado um tempinho, na cama, dentro do carrinho, sempre inclinado com um travesseiro, uma almofada mais reta. Nunca o bebê totalmente reto, para que o estômago fique assim. Então, o ideal é que fique sempre inclinado, tá? Aí você calcula, também não é para o bebê escorregar, mas bem inclinado. Outra, a gente tem mania de ninar a criança, seja para dormir, para acalentar. Não faça isso para esse bebê que já está apresentando no início da vidinha dele esse refluxo. Não nine. E eu, o meu caso, assim que o meu filho mamava, eu não podia nem fazer alguma carinha com ele, alguma gracinha, para ele dar um sorriso, porque se ele sorrisse ou se ele abrisse a boca, eu não sei se entrava um ar, voltava tudo. Então foi um período bem difícil, mas conseguimos passar essa fase. Quando ele cresceu um pouquinho, por volta de um ano, eu acompanhei ele, né, com um pediatra, mas ele ainda apresentava o refluxo e só foi melhorar no caso dele, fez medicações, todas as técnicas que tinha, não dar alimento muito ácido, suco, né, algumas frutas que fossem muito ácidas, isso também é bem importante. Que a pergunta aqui da mãezinha, o bebê tá com 5. Provavelmente quando esse vídeo for ao ar, ele já completou o 6º mês, então ele já vai estar na introdução alimentar. É interessante não dar coisa muito ácida à criança, porque isso também prejudica. E voltando para o meu filho, ele até uns 3 anos ele ainda tinha um refluxo assim bem eminente nele. Então eu fazia um tratamento, ele comia em pequenas porções, mas enfim, graças a Deus, hoje ele tá bem e passamos por essa daí juntos. E é isso. Espero que eu tenha ajudado a você, tá bom? Que o seu bebê tenha saúde, que o bebê de vocês que estão passando por isso tenham saúde e vocês fiquem com essa dica, ok? Muito, muito obrigada. E agora, para encerrar, vocês deixem o seu like, inscrevam-se no canal e compartilhem o vídeo com seus amigos. Até a próxima, hein?